pessoa da igreja em nome de Jesus, amém? Amém. Aleluia. Bem, estamos a começar o ano, então a minha pregação não vai fugir das tendências das pregações do princípio do ano. Quando se começa o ano, se fazem muitos planos. Cada um faz seu plano. Cada um faz a pergunta, o que será este ano? E certamente, o ano que está a começar, nós vamos enfrentar desafios. Desafios da vida. Alguns desafios poderão ser a própria vida espiritual, como é que a minha vida espiritual vai decorrer em 2023, como o meu emprego. Ainda não tenho emprego, será que eu vou conseguir emprego? Estudantes têm seus desafios. Cada pessoa tem seus desafios. Mas além desses desafios, nós vamos ver hoje que nós vamos enfrentar batalhas. Normalmente chama-se de batalhas espirituais. Então a ideia que eu trago aqui é de nos prepararmos para enfrentar tais batalhas, porque vão acontecer. Então estaremos meditando no livro de Efésios capítulo 6, e a conclusão do livro de Efésios. É um livro, acho que muito conhecido, e curiosamente, Paulo, quem escreveu o livro, não procura responder algum questionamento dos irmãos. É uma carta que foi escrita para ser uma carta circular, foi escrita na cadeia, não é? Paulo estava na cadeia, ao mesmo tempo escreveu carta para Efésios, para Colossenses, para Filemone também. Então, Filipenses, foi no mesmo período que foram escritas essas cartas. E na parte conclusiva, ele diz que vão enfrentar batalhas. Que vamos entender por que as batalhas existem, por que o cristão passa por batalhas. Por que quando nos convertemos tudo fica fácil? Eu estou salvo, aleluia, tudo fácil. Aliás, é o que se prega, né? Alguns grupos dizem que basta você se converter, você vai ter uma casa nova, vai ter um carro do ano, vai ter uma esposa nova, vai ter tudo novo, não é? Os problemas acabaram, é só você se converter. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Seria tão bom, não é? Então, a pensar nisso, vamos nos preparar para o ano 2023. Bem, o que o livro de Efésios nos traz? Esse livro nos traz muita orientação, muitos direitos do cristão, muitos deveres também do cristão. Traz as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, a primazia de Jesus Cristo. Esse livro também traz a paz através do Senhor Jesus Cristo. Mostra que a igreja é um corpo. Deus dá dons para os irmãos usar esses dons para a edificação do corpo. Traz também a importância da santificação, traz a conduta cristã. Esse livro também traz o relacionamento entre o marido e a esposa, o filho e os pais, o empregado e seu patrão. Então, tudo isso aqui tem que ser feito no Senhor. Se vocês não foram a ler, é onde vê sempre no Senhor, no Senhor, no Senhor. A minha pergunta que vamos responder é: por que nós cristãos, apesar de sermos convertidos, de sermos filhos de Deus, ainda passamos por lutas? Vamos primeiro ler o nosso texto, depois eu volto para lá. Efésios capítulo 6,
do versículo 10 até versículo 20. Passaremos por desafios, mas a vitória é garantida, porque Jesus conquistou essa vitória. Jesus conquistou essa vitória. Daqui vamos ler essa passagem que mostra que Jesus já venceu. Se Jesus venceu, também nós vencemos, mas passamos por lutas. Efésios capítulo 6. Agora temos muitas versões, então vou ter que ler sozinho. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Irmãos, se vocês perceberem, no versículo 10, há um ver que começa-se hino demais, irmãos. Em outras versões está finalmente, em outras ainda, por último. É uma conclusão. É a conclusão, na verdade, de todo o livro de Efésio. Mas o que nós encontramos no Efésio, que, na verdade, acaba sendo a causa dos conflitos que nós enfrentamos no nosso dia a dia. A primeira razão, a primeira causa, é respondermos à pergunta: quem éramos nós? Esse livro é escrito para cristãos, estou a falar para cristãos. Quem éramos nós? Ou quem eram os cristãos de Efésio antes de terem Jesus? Tá? E o livro de Efésio nos mostra quem eles eram. Vamos correr um pouco a Bíblia, tá? Os que são mais rápidos vão me ajudar a ler também. Botão? Uma botão, né? É uma botão. Ele vai me ajudar aqui desse lado aqui. Cadê aquele micro lá que andava aí? O micro. A ler algumas passagens para sermos mais céleres. Vamos passear pelo livro de Efésios. Quem eram aquele povo de Efésios? Quem eram eles antes de Jesus, de conhecer a Jesus Cristo? Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3. Efésios 2, 1 a 3. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar. Vamos violar. Porque vai ler muito, por isso vai ler sentado. Ok. Vamos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ok. Esse povo estava como? Estava
morto e vos vivificou, não é? O povo estava morto, eram filhos da ira. É a condição que o povo de Filipos, de Éfeso, se encontrava antes de terem Jesus Cristo. Eram filhos da ira. A pergunta é, e nós estamos aqui, éramos quem? Antes de Jesus Cristo. A mesma condição. Estávamos espiritualmente mortos. Éramos por natureza filhos da ira. Agora 4, capítulo 4, 17, 19, capítulo 6 também. Capítulo 4, 17 e 19. Efésios capítulo 4, versículo 17 e 19. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Exatamente. Éramos separados da vida de Deus. Vivíamos à nossa maneira. Esse povo também vivia à sua maneira. Tá? Por último, irmão Botão, capítulo 5, versículo 8. Efésios capítulo 5, versículo 8. Efésios 5, versículo 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Éramos trevas. Essa palavra me chama a atenção. Sabem que, meus irmãos, que quando esse povo vivia sem Deus, não sabia que estava morto. Ou sabia? Nós, quando éramos crentes, sabíamos que estávamos mortos espiritualmente. Estou a falar com a igreja agora. Sabíamos. Porque eu buscar uma coisa muito interessante aqui, antes de ver a outra parte, quem somos hoje. Antes de ver a segunda parte, quero explicar uma coisa. É assim, uma senhora foi para a cadeia grávida. Quando chegou na cadeia, teve parto. A criança nasceu, ficou na cadeia 8 anos. E já tinha passado o seu tempo para cumprir aquela prisão. E no dia que estava a recolher suas coisas para ir para casa, disse ao filho, filho, vamos para casa. Já estou livre. O filho perguntou, mãe, vamos para onde? Para o filho a casa era a cadeia. Igreja, estou a falar convosco, tá bom? Não fiquem acanhados, não, estou a falar convosco. A casa era a cadeia. Era tudo normal para ela. Para a criança era tudo normal. Semelhantemente, quando estamos no mundo, é tudo normal. Mas, entretanto, estamos mortos. Agora vamos ver o que a Bíblia diz sobre nós, os cristãos, e aqueles que me chamam aqui, que ainda não são cristãos, que venham a ser cristãos. O que diz, irmão Botão? Vai recuar um pouco agora. De novo, lá onde começou. Capítulo 2, versículo 4 e 6. 4 e 6. Sim, capítulo 2, 4 e 6. Ou 4 a 6. 4 a 6, ok. Efésios 2, 4 a 6, diz o seguinte: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Deus nos deu vida. Hoje estamos vivos, amém? Hoje estamos vivos. Se não sabia, você está vivo. Porque Cristo nos vivificou. Estando nós ainda mortos. Não foi porque nós merecemos alguma coisa. Isso chama-se salvação pela graça. Estamos vivos. Agora, vai agora para capítulo 3, versículo 6. 3, 6. Posso? Sim, você pode ler. Efésios 3, versículo 6.
a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Exatamente. O povo de Éfeso não era judeu, eram gentios como nós, aqui da Malangalene, Maputo, você tem na Machangana, Mandau. Éramos gentios, eu somos gentios, não somos judeus. Mas agora estamos na mesma promessa, estamos de igual para igual com o povo da aliança, somos iguais. Jesus fez a união desses dois povos, trouxe a paz, reconciliou os povos. Então, nós estamos com direitos iguais aos dos judeus hoje. Somos, no capítulo 4, versículo 22, somos novo homem, né? Somos filhos da luz, capítulo 5, versículo 8. Então, aqui começa o confronto. Por que o inimigo nos ataca? Não somos nós que atacamos o demônio. Não percam tempo em... Já ouviram falar? Há especialistas de libertação, né? Libertação. Culto de libertação. Andar a conversar com o demônio. Você como se chama? Eu sou sua tia. Você não comprou caplana, não é? Não vale a pena. Nós não atacamos o demônio que nos ataca. O que cabe a nós é resistir. É que aprendemos nesse texto aqui. E esse é meu tema. É mantendo-se firme e vencedor. Ao cristão cabe resistir. Porque nós somos atacados, sabem por quê? Porque nós somos desertores. Se fosse lá na tropa. Nós éramos de alguém, lá na cadeia, presos, e vivíamos. E de repente, disse, não, nós somos de Cristo agora. Aquele lá não está contente contigo, não. Ele vai te atacar até Jesus voltar. Quanto mais te colocar distante de Jesus, melhor. Éramos treva, agora somos luz. Estávamos separados de Deus, agora estamos com Deus. Claramente, aquele que era nosso dono, que nos escravizava, ele vai querer continuar a nos escravizar como aquela criança que achava que a liberdade da mãe não significava nada, porque lá na cadeia era a vida normal para a criança. E infelizmente, atenção, alguns cristãos estão assim. Se dizem cristãos, mas vivem como se estivessem no mundo. Pregaram e tudo, líderes, pastores, cristão. Vai para a vida, vive como se fosse do mundo, igualzinho, não há diferença nenhuma. Luz e treva, igualzinho assim. Não consegue ver se é luz e se é treva. Por quê? Porque nós temos esse desafio. O inimigo nos ataca. E várias vezes nós até olhamos para os irmãos, né? Não gostamos de uma fulano. Não ver aqui que o nosso inimigo não são irmãos. Nossos irmãos não são nossos inimigos. Eu não vou ser inimigo do meu botão ou da minha esposa. Aliás, nem disse que eu vivi com minha esposa está ao lado. Os seres humanos nunca vão ser nossos inimigos. Então, nessa batalha que começa por causa da nossa deserção, ao sermos libertos por Jesus, nós saímos de um outro mundo. Estamos em outro mundo, claramente um mundo melhor, o mundo de Deus. Então, aí o desafio começa. E quando começa essa batalha, nós temos que estar preparados para entrar na batalha. O cristão tem que estar preparado para entrar na batalha. E graças a Deus, o próprio Deus criou condições para enfrentarmos o inimigo. Mas atenção, sempre na defensiva. Onde vamos ler daqui a pouco, onde perceber que não é nossa tarefa andar atrás dos demônios para combatê-los. Não é tarefa do cristão. Mas nós sabemos da Bíblia que demônio, Satanás, diabo é como se fosse um leão rugindo por quando alguém a quem tragar. Não é o crente que vai atrás do leão. Então, vamos ver como vamos nos manter firmes e vencedores nessa condição em que estamos a ser perseguidos pelo inimigo. É aí onde vai entrar nosso texto, não é? Vamos para o versículo desde o capítulo 6. Podemos acompanhar todos juntos? Desde o capítulo 6. Como é que nós vamos enfrentar o nosso
adversário, na verdade, adversário de Deus. Finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para nos mantermos firmes e vencedores, espiritualmente falando, socialmente. Precisamos nos fortalecer no Senhor. O que é isso aí, fortalecer no Senhor? Irmãos, conhecem a luz da lua, né? A luz da lua à noite. Está vendo aquela luz da lua? Aquela luz aí é da lua ou do sol? Hã? Parece da lua, não é? É. E quando a lua vira-se e mostra o lado que não brilha, a lua desaparece. Ei, lua nova, quatro crescente. Aquela luz é do sol. O que Paulo está a dizer é que a força que nós temos que ter para enfrentar o inimigo não é a nossa força intelectual, eu sou doutor, eu sou marinheiro. Não é essa força. Ou eu sou muito forte espiritualmente. Não é essa força. A força que vai nos fazer vencer é a força de Jesus Cristo. Lembre-se o que ele disse lá em João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Temos que estar conectados à videira verdadeira. Amém? A força não é sua. Fortalecei-vos no Senhor. E que força é essa aí? Essa força, ele falou uma vez, o próprio Senhor Jesus, quando Jesus ressuscita, ele vai para os 11, lá em Mateus capítulo 28, ele diz assim, é-me dada toda a autoridade no céu e? Não, mas não seria a Bíblia, não, é? Por que estão acanhados? Qual é o problema? Eu estou aqui só por essa Bíblia, que não estou a inventar nada até aqui. Foi-me dada toda a autoridade no céu e? Portanto? Estão a ver essa ligação? É-me dada toda a autoridade, todo o poder, toda a força, portanto, ide na minha força. Amém? Enfrentem as dificuldades na minha força. Lutem na minha força. E o que está a dizer o versículo? Fortalecei-vos no poder do Senhor Jesus Cristo. E depois, que poder esse é mais uma vez? Efésios também falou sobre isso. Paulo falou lá em Efésios, capítulo 1. Irmão Botão. Lá na parte final, lá. Efésios capítulo 1. No versículo 18. Ok. Versículo 19 e 20. E 21, para percebermos bem. Efésios 1, 18 a 20. 19 a 21. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os quais cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Exatamente. Esse poder que nós cristãos devemos nos fortalecer, devemos nos capacitar. O poder de Cristo. Afinal, Cristo vive em nós, não vive em nós. Não é isso que ele disse lá em João 3, quando estava conversando com Nicodemo. Necessário vos é nascer de novo. Quem de carne é, quem de espírito? Espírito é. Então, nós hoje estamos em condições de nos apropriarmos, de nos beneficiarmos dessa capacidade que vem de Jesus Cristo. E é o que está a dizer o versículo 10, para nos mantermos firmes neste ano 2023, precisamos, irmãos, de nos fortalecer no Senhor Jesus Cristo e na força do seu poder. E diz mais, também, ficamos atentos, o que mais precisamos? Precisamos de usar de forma apropriada toda a armadura que Ele mesmo preparou para nós. Uma armadura espiritual que Ele mesmo preparou para nós. Mas por que Ele preparou a armadura? O cristão deve saber isso. Por isso eu comecei a dizer quem nós éramos e quem somos.
Ele preparou a armadura porque nós temos alguém que, de uma forma sutil, de uma forma até inteligente, cria armadilhas para nós. Sabe, irmãos, muitos crentes esperam que o demônio apareça, como vem no desenho animado, com chifre assim, feio. Esse é o demônio Satanás. Cuidado, ele nunca vem assim. Ok? Ele nunca vem assim, senão ninguém ia pecar. Todos íamos fugir. Ele vem como um bom amigo. Ele vem como uma boa vizinha, um bom irmão até, entre aspas, a te induzir a erros graves, a querer te afastar do caminho de Deus. Nunca há de aparecer como aquele feio que aparece nos filmes. E geralmente nós queremos que ele apareça assim, não vai aparecer. Por isso a Bíblia diz que são astutas ciladas do diabo, são armadilhas que você não consegue perceber se você não vigiar. Não consegue. Então em 2023, preste atenção, que Satanás existe, e ele não gosta de você, porque você fugiu do mundo dele. Ele vai te atacar, mas vai usar alguém. Então, temos que estar muito atentos. A Bíblia está a avisar como que a coisa funciona. O diabo, ele não gosta da igreja, não gosta de você. Ele vai fazer tudo para te afastar de Deus, tudo. Ou para te enfraquecer. Porque a vitória, como eu já disse, você já tem. Jesus morreu na cruz por você. E você aceitou a Ele. Tudo bem. Mas você pode ser um cristão fraco. Que nem consegue falar de Jesus Cristo. Que nem consegue ler a Bíblia. Ler para entender, não ler como se fosse jornal. Não consegue mais orar. Essas fraquezas depois refletem-se na nossa vida normal, no nosso emprego, no nosso dia a dia. Tudo é espiritual, começa de lá. E uma chamada de atenção aos crentes, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Esse é o grande problema nas igrejas. Irmãos não se gostam. Ou porque o outro pregou uma coisa que não gostaria de ouvir. Nervoso, aquele irmão só anda a pregar a minha vida. Ninguém prega a vida de ninguém. Nem adianta. Porque a palavra não é nossa. A palavra de Deus. Se eu começar a pegar a vida de alguém, chama-se pretexto, é pecado para o próprio pregador. Mas os pregadores têm a autorização da parte de Deus para pregarem a palavra, mesmo que doa. A nossa luta, irmãos, não é contra a sua irmã, a sua tia. Porque minha tia insultou minha mãe, eu estou chateado com minha tia. Porque meu vizinho... Esses não são seus inimigos, esses aí. Esses não são. Como diz o líder da igreja Maná, disse, esse é pano vermelho. O inimigo verdadeiro do touro, aquele jogo de toureiro, né? Aquele que pica o touro, não é o pano. Mas o touro vai contra o pano, toda hora contra o pano. Não é o seu inimigo. Se aqui tem irmãos que não falam com irmãs, aqui, ou irmãs que não falam com irmãos, irmãs que não falam com irmãs, pare com isso. Vamos parar. Amém? Não são nossos inimigos. Nunca. Nunca. O ser humano não é nosso inimigo. Não sou eu que estou a dizer. É a palavra de Deus. A não ser que eu estou a interpretar mal. E mostra quem é o inimigo. Veja só quem é inimigo. E não é de brincadeira, não. É coisa séria. O nosso inimigo é uma série de demônios em cascata, liderado por demônios, por Satanás. Fortíssimos. Mas Jesus é mais forte que eles. Porque ele é sobre todo o nome que se nomeia. Amém? Portanto, não temos medo dele. Mas ele é forte.
Vejam aqui, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, cujo chefe está lá no versículo anterior, diabo. Então, igreja, é tempo de despertar, e não de criarmos grupos na igreja, divisões. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não leva a nada. É mesmo perca de tempo mesmo. Aliás, é colaborar com o demônio até. Apolo não é nada, nem Paulo não é nada. Jesus é tudo. Que é o nosso Senhor. Então, Paulo não fica por aí só, não fica a identificar os inimigos, as lutas que nós temos, e diz que eu vou vos dar uma arma. Aliás, a armação, a armadura, nem ele, até Deus disse para Paulo, há uma armadura com peças que vocês podem usar para resistir. Veja o versículo 13. Está escrito aqui, portanto, sempre de forma conclusiva, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firme. Porque eu disse, meu tema é mantendo-se firme e vencedores. É possível. Quando usamos de forma apropriada a armadura que é nos proposta aqui. Qual é a armadura? Como Paulo estava na cadeia, trouxe uma armadura que se parece um pouco com o equipamento militar que o soldado romano usava naquela altura. Ele começou pelo cinto. Disse, usem a verdade como se fosse cinto, cinturão, não é? Versículo 14. Pois, estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Irmãos, eu durante muitos anos, eu pegava essa parte da Bíblia e interpretava da seguinte maneira, que aqui Paulo está preocupado com a vida do cristão. O cristão tem que ser autêntico em todo lugar. Tem que ser o mesmo, verdadeiro, em todo lugar. O que ele é na igreja tem que ser no chapa, tem que ser em casa, tem que ser no trabalho, tem que ser em todo lugar, tem que ser verdadeiro. E assim estará se defendendo, porque, sendo verdadeiro, não há como um dia o cinto cair e a caça cair e mostrar toda a vergonha. Como o cinto, porque esse cinto aqui, o militar guarda muita coisa, guarda a espada, guarda muita coisa e também assegura as próprias caças. Então, quando você é verdadeiro, não corre risco das caças caírem e você ficar envergonhado. Mas não é só isso, é muito mais profundo que isso. Irmãos, ele diz, cingindo os vossos lombos com a verdade. Afinal, o que é verdade? Jesus, uma vez, falando com líderes judeus, ele disse, aqueles que criam nele, que conheceis a verdade vos... Que verdade é essa aí? E disse mais, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, exatamente. Então, essa verdade aqui, na verdade, acaba sendo o Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, nós temos que tê-lo como Senhor da nossa vida em todo momento. Nunca abandonar, nunca por qualquer razão achar que Cristo não está contigo. Esse é assegurar em Cristo mesmo. A verdade. O que eu disse lá em João, capítulo 8, versículo 30 até 32, depois 36. Jesus dizia àqueles que criam nele, que se vocês creem em mim, primeiro devem permanecer na minha palavra. A importância da palavra. Vamos ver aqui à frente, sobre a palavra. Mas a verdade, na verdade, desculpa a repetição, é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cabe ao cristão ter orgulho desse nome, viver esse nome, buscar esse nome, conhecer esse nome e encarar como se fosse o cinto militar. Como está a sua vida hoje com o seu Jesus? Você está feliz com Ele? Ultimamente é uma coisa que bate na minha cabeça. O que faz Jesus sorrir quando olha para si? Ficar contente? O quê? Quando você se converteu, ele ficou muito feliz. Diz, a festa lá, os anjos fazem a festa. Agora você 15, 20, 30 anos de cristianismo. Quando Deus olha para si, ele sorri?
Ele quer feliz. Então lembre-se, o que Jesus gostaria de ver em você e sorrir. E diz mais, além da verdade, que Jesus diz que tem que cingir os lombos com a couraça, vestido a couraça da justiça. A couraça fechava mais ou menos essa parte aqui do peito, ou seja, a zona do coração, não é? Protegia o coração, os órgãos vitais aqui, a seta, as agarras não podia chegar a te atingir. Também eu entendi isso, que nós devemos ser justos em todo o tempo, dar às pessoas que merecem, ser justo. Mas, me dando com mais cuidado, me apercebi que essa justiça não é nossa. Nenhuma condenação há para o que estão em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Essa falta de condenação não é porque nós somos justos 100%, porque Jesus nos justifica, a sua morte na cruz nos torna justos. Amém? Então temos que estar seguros de que a justiça que eu vivo hoje é a justiça de Cristo, não é minha justiça. Não procure a sua própria justiça. Essa é uma arma muito poderosa também. A outra arma que é nos apresentada aqui é preparação para a pregação do Evangelho. Todo cristão, se não estamos a fazer, meus irmãos, estamos em falta. Tem que ter prazer de falar de Jesus às outras pessoas. Tem que estar pronto, como um soldado que dorme com as suas próprias botas, para quando ouvir o tiro, começar a correr. Ou a atacar ou a se defender. Então, o cristão tem que estar pronto para falar de Jesus, para dar a razão da sua fé, a razão da esperança que está em você. É uma forma de se defender. E lembre-se que o inimigo, usando nossos amigos, sempre nos confrontam, né? Algumas confrontações são simples, do tipo, por exemplo, se você é casado, e aqui Paulo diz, amem as vossas mulheres, ou vós, marido, amem as vossas esposas no Senhor. E chega seu colega e diz, ó botão, você não pode amar a sua esposa. A sua esposa não é família, família são seus filhos. Aí, qualquer briga lá em casa, porque veja a diferença. Se aquele meu colega me disse, a esposa não é família. Família são meus filhos. Filhos que ela nasceram. É ela que nasceu os filhos, diz que essa é a minha família. E nesse livro está claro que o homem deve amar a sua esposa. E que a mulher, hoje a mulher não gosta muito dessa parte aqui, a mulher moderna, deve ser submissa ao seu marido. Diz esse livro. Eu submissa? Nem pensar. Mas quem está a dizer, pastor Sengo? É a Bíblia. Respeite seu marido. Não como se fosse imperador, mas como seu marido. Eu queria muito grande fazer isso aí. Mas isso também por quê? Porque hoje há uma onda internacional, também promovida por um diabo chamado feminismo. Desculpa se tem algumas feministas aqui dentro, desculpe. Mas o feminismo não é bíblico. Eu lembro uma vez no Brasil, quando eu era estudante, há muito tempo atrás, veja só, nos anos 90, eu estava no machibombo sentado e apareceu uma senhora grávida, devia estar nos 8 ou 9 meses. Eu levantei para ela sentar. Irmãos, aquilo foi como se eu tivesse provocado aquela senhora. Cara, está levantando por quê? Não, para a senhora sentar. Você está vendo uma doente aqui? Sou doente por acaso? Homens, senta, cara, senta, é feminista. Quer dizer, até ceder o espaço para uma senhora grávida é problema. É esse mundo que nós estamos a enfrentar. E quem faz isso é o inimigo de Deus. Eu sentei, porque ela não quis sentar mesmo. Então, é só para ver o quanto nós devemos cuidar da nossa vida espiritual olhando para essas armas. Eu falava do Evangelho da Paz. Temos que estar em condições de pregar o Evangelho
em todo momento. Tem que haver prontidão. Eu sei que Malhangalém, nessa parte, é forte, não é? A igreja do Alto Maé é vossa filha, não é? Então, vocês foram para lá, e hoje tem uma igreja lá no Alto Maé. Tem Juba, Machava. Mas não podem parar de dizer que temos muitos filhos agora. Não podem, tem que avançar, não podem parar. Não chega. Essa aí pode ter 10 filhos, 50 filhos, não há planeamento familiar. É só fazer filhos só. Tá? Então, vamos trabalhar, porque Deus gosta disso. A outra arma que está aí é versículo 15, 16, aliás, tomando, sobretudo, vem essa palavra, sobretudo, o escudo da fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar. Amém? Sem fé estraga tudo. Sem fé estraga tudo. Então, o escudo da fé faz com que nos momentos difíceis da sua vida, você diga, em Cristo sou mais do que vencedor. Amém? No momento mais difícil da sua vida, você consiga dizer que no meu Senhor, apesar da situação que eu estou agora, eu sou vencedor. É fé. E isso está faltando muito nos últimos dias. As pessoas já não têm mais fé. As pessoas querem confiar em si mesmo. As pessoas dão um jeitinho. Não. E eu estava a ler uma vez um rei aí que ficou doente, que em vez de orar, primeiro foi ao hospital. Acabou morrendo. Não estou dizendo para as pessoas não para ir ao hospital. Vamos ao hospital. Mas primeiro, ore a seu Deus. Ore. Antes de buscar os médicos. Mas os médicos são bons. Até porque Deus é que permitiu a sua formação, o seu conhecimento para nos ajudar. Diz que a fé nos permite nos defendermos contra toda a arma, toda a bala. Quando chega, quem nos atingir é a fé que nos defende. Contra dados inflamáveis, quer dizer, são setas acesas, não é seta só não, é uma seta acesa que o demônio manda para os cristãos. E quem nos defende é a fé no Senhor Jesus Cristo. Não desfaleça na fé. Pastor, como faço? É simples. Vai para Romanos capítulo 10, versículo 17, vai ver que a fé é para ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Leia mais sua Bíblia. Medite mais. Eu disse medite. Porque a diferença entre meditar e ler. Infelizmente, nós quase todos lemos a Bíblia. Temos conhecimento da Bíblia, mas ela não desce no nosso coração. Meditar a Bíblia tem que descer. Temos que nos apropriar das suas verdades. Por isso Deus disse para Josué, medite na palavra de Deus. Não vai nem à esquerda nem à direita, para que te vá bem. Para que te vá bem. Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. A meditação. É preciso você ler um versículo no dia e pensar nesse versículo todo dia, do que ler 3 capítulos. Diz que ele muda a Bíblia ontem. Não. A sua fé, ela vai aumentando à medida que você vai conhecendo melhor a Deus. O Deus que você serve. Tá bom? Então, e para fechar mesmo, não, antes de fechar tem mais uma coisa lá à frente. A última arma seria a espada do Espírito, na verdade, a palavra de Deus. Eu já falei um pouco sobre isso. Temos que ler a nossa palavra. Ela faz crescer qualquer cristão. Não há magia para você ser forte espiritualmente, para você se defender e ser vencedor. A palavra de Deus é a chave. Porque quando o inimigo vem, você tem que se defender com a sua espada. Você tem que dar a razão de por que você é o que você é em Cristo Jesus. Sou a palavra de Deus. E por fim, não faz parte das armas, mas faz parte da condição principal, a oração. Irmãos, essa vou pôr entre aspas, exigência da parte de Deus é fundamental. Orando em todo o tempo, com todo tipo de oração e súplica.
por todos os santos. Irmãos, nós temos orado por outros irmãos quando estamos lá em casa, de uma forma intencional. Nós nos conhecemos aqui. Se perguntar ao Temba Júnior, como se chama minha irmã? Lá no fundo, vai conhecer quem é essa irmã? Não vou dizer ninguém não, então, é só um exemplo só. Não é? Então, precisamos nos conhecer, que podemos orar uns aos outros. É fundamental. Às vezes as pessoas passam necessidade, você ora, Deus opera e responde àquela necessidade. Orando em todo o tempo, nós nos protegemos como corpo, como Igreja Batista da Malangalene, com todo tipo de oração, louvor, adoração, súplica, intercessão. Oração defende, e vai nos defender no ano 2023. E a Bíblia diz que orai sem cessar. Aqui diz orar em todo o tempo. Pastor, é possível orar em todo o tempo? É possível. Pastor, vamos fazer acidente. Não vai fazer acidente, não. Vou dar um exemplo. Você acordou, agradeceu a Deus porque te protegeu durante a noite. Foi à casa de banho, agradeceu a Deus porque você tem água para banho. Aqui não tem água para banho. Na Ucrânia, há pessoa que não tem água para banho. Você tem água para banho. Depois foi à mesa, agradeceu a Deus porque tem comida na mesa. Há pessoas, já crianças, adultos, que não têm comida na mesa. Você acabou de comer e entrou no carro. Você agradece e pede para o Senhor te acompanhar ao longo do caminho, porque há muitos acidentes de Maputo. E no caminho vai, louvado seja Deus, porque eu estou a andar aqui, em Maputo é muito difícil andar. Chega no serviço, agradece a Deus porque você tem emprego, porque há pessoas sem emprego. Amém? Depois daí, mas pastor, já acabou? Não acabou nada. Nada. Agradeça porque o seu chefe é mau. Não te dá sossego nada. Porque se você não agradecer, você vai confrontar a ele. E vai emprego. E vai. Fala com seu Deus. E para um momento. Agora eu quero orar para o irmão Souza. O irmão Souza, pai, irmão Souza. Abençoa o irmão Souza. Porque eu conheço, depois estou a falar dele. Abençoa o irmão Souza. O irmão Souza deve ver coisas acontecer sem perceber o que está acontecendo. Amém? Então eu preciso orar em todo o tempo, com todo tipo de oração. Amém? Irmãos, o ano está a começar. As batalhas virão, podem ter certeza. Mas vocês já venceram. Irmão, como gostaram por mim, pode abrir aí o 1 Coríntios, capítulo 15. Estamos a fechar mesmo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Posso? Pode ser. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Amém, igreja. Amém. É isso. Usem as armas apropriadas. Usem a força e o poder de Jesus para enfrentar os demônios, porque vocês não têm esse poder, nem os pastores têm. O poder pertence a Jesus Cristo e Ele dá a quem buscar esse poder para defender-se dos inimigos de Deus. Se você está passando por dificuldades muito pesadas, lembre-se que você já venceu. Você já venceu por Cristo. O que você tem que fazer é usar as armas certas para se levantar. Para se levantar. Que Deus possa realmente abençoar a igreja. E que esse ano de 2023 traga boas coisas para todos nós, mas acima de tudo, estejamos prontos para enfrentar o inimigo, porque Ele já nos deu as armas apropriadas. Que Deus possa abençoar a igreja. Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, porque nesta manhã o Senhor nos ajudou a entender um pouco mais da sua palavra em relação à batalha espiritual que qualquer cristão está sujeito a enfrentar. Nós queremos te agradecer porque nós temos sabido que o Senhor se preocupa conosco. É um Deus que está atento às nossas lutas. Por isso, está nos preparar para o ano 2023. Seja com cada irmão, cada irmã
que ouvir essa mensagem fortaleça a sua igreja, Senhor. Dê-nos força para avançar, não só na vida individual, mas coletivamente como igreja. Abençoa a Igreja Batista Marangalene, Pastor Isaías, toda a equipe, Pai, da liderança. Eu pedindo que o Senhor possa abençoar, de forma que essa igreja continue a crescer cada dia, crescer não só em espiritualidade, mas também em número. Oramos pedindo que o Senhor possa nos acompanhar ao longo do dia de hoje, o resto do dia, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.